Bate-bola final. Caio César. Meus amigos, minhas amigas, sorrisão aberto, né? É bom demais. Fortaleza venceu o Flamengo fora de casa. Eu acertei meu palpite na 888 bets, cravei 2-1 pro Fortaleza contra o Flamengo no Maracanã, mas foi com emoção, Eu até disse na narração do meu gol, enfim, o Fortaleza estreia nessa Série A, que até fez bons jogos, é verdade, vinha jogando bem, mas tem que ter a primeira vitória, que agora o Fortaleza consiga fazer uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento. Permanece na lanterna, mas foi a primeira vitória e diante do Flamengo, né? No Maracanã, para mais de 60 mil pessoas, né, Júnior Ribeiro? E o seu comentário, Júnior, sobre esse Flamengo 1, Fortaleza 2. A gente sabe que no futebol o merecimento nem sempre acontece, né, cara? Mas eu acho que esse foi um placar justo. A vitória do Fortaleza foi um resultado justo. A vitória por 2-1 e da forma como foi, ela pode elevar a moral e com certeza vai elevar a moral, vai elevar a confiança, vai tirar um peso gigantesco que estava nas costas do elenco, da comissão técnica, da presidência e trazer um alívio maior para a torcida. A gente sabe que é um caminho ainda muito longo que o Fortaleza tem que percorrer, muito por conta da diferença na tabela de classificação, mas o time chega a 5 pontos, tem uma sequência de 4 jogos contra Goiás, contra Atlético Paranaense, contra Avaí, contra América Mineiro. E repito, são adversários que dá para o Fortaleza bater de frente e conseguir pontos importantes e quem sabe terminar essa sequência de 4 jogos até fora da zona, mas para isso tem que fazer valer o jogo dentro das 4 linhas. O time do Fortaleza descansou alguns jogadores hoje, mas muitos deles entraram no segundo tempo, como Lucas Crispim entrou agora, Moisés, o Silvio Romero entraram também, o próprio Hércules, titular absoluto, entrou no segundo tempo e deu uma nova dinâmica ao meio-campo do Fortaleza, chegou 2 vezes ao ataque, na terceira chance ele mandou para o fundo do gol, pegou um Flamengo totalmente inseguro. O time do Flamengo teve posse de bola, o time do Flamengo trocou passes, mas o time do Flamengo, quando chegava ali perto da meta do Boeck, o time do Fortaleza conseguia se salvar na maioria das vezes. Teve o lance do Everton Ribeiro do gol, uma jogada quase que individual dele, fez até uma tabela com o Ayrton Lucas, mas o Everton foi quem construiu a jogada. Mas o time do Flamengo vive um momento muito de instabilidade, de questionamentos. O Paulo Souza teve o nome vaiado antes do jogo começar, no final do jogo, muitas críticas e xingamento ao técnico português e à direção da equipe do Flamengo. Alguns jogadores também foram vaiados, como o zagueiro Pablo, que saiu machucado durante o intervalo. Mas o Fortaleza soube aproveitar esse momento e teve muitos méritos diante dessa situação, porque o Fortaleza jogou bem dentro da sua proposta e o Flamengo jogou mal. Foi uma atuação horrível do Flamengo. O Flamengo, mesmo assim, numa atuação horrível, conseguiu um gol com o Everton Ribeiro e quase fazia um gol com o Pedro, que bateu um pênalti, tentou ali dar uma paradinha, dar uma atrasada, dar uma recuada na batida, tirou o Boeck, mas tirou demais do gol, bateu na trave. Então o Fortaleza jogou recuado? Sim, mas não era uma retranca. Era um time postado atrás que saia nos contra-ataques. E o Fortaleza conseguiu construir muito bem essas jogadas. Lançamentos do Capixaba, lançamentos do Pikachu, gols perdidos do Robson e do Romarinho, mas o Robson fez o seu gol, inclusive um belo gol de cavadinha no Maracanã. No segundo tempo, o Fortaleza encontrou uma certa dificuldade, mas mesmo assim chegava ao ataque, trocando passes, chegando ali num contra-ataque, pegando a defesa do Flamengo ali de calças curtas. Numa delas, o Hércules chutou travado, depois teve uma boa oportunidade também, e na terceira, já nos acréscimos do segundo tempo, conseguiu fazer um gol ali numa bola que Hugo Souza não defendeu da forma como deveria defender. Mas a análise desse jogo não é muito mais nem pelo aspecto técnico, nem pelo aspecto tático. Mas, cara, eu acho que a análise primordial desse jogo é sobre análise emocional, que todos esses elementos são ingredientes. A vitória é a panela e os ingredientes são Maracanã, 64 mil torcedores, Flamengo, o time do Fortaleza com desfalques, com jogadores sendo preservados, quase que um time misto, digamos assim, quase um time misto do Fortaleza, e uma vitória com gol aos 40 e tantos do segundo tempo, assim como o time meio que sofreu gols nos acréscimos do primeiro contra o Ceará no Clássico e contra o Flamengo hoje. O time foi aí abençoado pelos deuses do futebol com o gol do Hércules, que é um jovem jogador e que merece toda essa projeção, porque é um baita de um atleta, um baita de um jogador, um baita do meio campista. E o Fortaleza sai com um 2-1
com tudo para fazer uma boa sequência nos próximos jogos. Mas detalhe, isso se resolve dentro de campo. Não pode sentar nessa vitória e pensar que só essa vitória resolve. Não, a escalada é grande. O time ainda é o lanterna e precisa vencer e convencer para poder ficar numa situação boa nos próximos jogos. Verdade, vencer, convencer, ter aquela combinação entre resultado e rendimento em campo e como o Júnior Ribeiro falou, realmente representa demais essa vitória. Maracanã, Flamengo, mesmo sendo contestado o técnico Paulo Souza, mas um Flamengo que vinha de 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Então Fortaleza consegue uma vitória maiúscula fora de casa, 2-1 contra o time do Flamengo no Maracanã e começa a respirar. E tomara que seja realmente o início de uma nova história do Fortaleza, agora para mais, né? Por mais, como dizem hoje, uma história mais positiva. Vamos agora escolher no nosso raio-x da Torcida K o melhor, o pior, com Júnior Ribeiro. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. É o nosso raio-x, Júnior Ribeiro, o melhor do jogo ou os melhores, fique à vontade. Olha, Caio, 2 nomes me chamaram a atenção. O do Hércules, claro, mas Zé Wellison fez uma grande partida. Então eu vou aí de Zé Wellison como o melhor do jogo. Que atuação dele, viu? Realmente, um cara que dominou ali as ações dos desarmes no meio-campo. Destaque pro Hércules, mas o melhor do jogo para mim foi Zé Wellison. Zé Wellison, melhor do jogo então para Júnior Ribeiro. E o pior? Pablo, zagueiro da equipe do Flamengo, teve uma atuação ruim e ainda se machucou, coitado. Além da queda do coice. Pablo, o pior do jogo para Júnior Ribeiro. São esses os comentários então do Júnior aqui no Futebol Torcida K.